Girò, malattia. Amatissima, come si disegna la tua risata? Disegnerei, se potessi, l'attimo in cui scoppi di improvvisa gioia, quella tua risata roca, quasi maschile, che con il passare dei secondi si ingentilisce di oro, incenso e mirra. Saluta la tua Edo, ti ha detto tuo padre. Edo, io, la tua zia paterna. Eravamo insieme quando lo hai chiamato su Messenger, insieme quando sei sbucata dallo schermo come una Madonna, insieme quando tu, Soraya, ci hai sorriso. Tuo padre è di passaggio a Roma, qualche affare da sbrigare, noi da salutare, amici da rivedere. Mo, il tuo abbo, ha il volo di ritorno per Nairobi tra 15 giorni. È bello averlo intorno come ai vecchi tempi, quando eravamo ancora piccoli, ancora con le ali da mettere sulle spalle, come gli angeli. Anche lui, come te, ride molto, cara nipote, ma la sua risata è grassa, piena, rotonda, quasi debordante. Cassandra Mogadiscio è una carta che io scrivo a mia sovrina Soraya, che mora in Canada, a Montreal, e ela não fala somali, ela não fala italiano, mas essa carta, o conteúdo dessa carta é a história da família e sobretudo a história da avó de Soraya, que é a minha mãe. Eu tenho uma missão na minha escrita que é falar um pouco da vida da gente negra na Itália. Eu sou italiana, eu sou somali, sou romana e sou também de Brava, que é a cidade do meu pai, da minha família. Mas também é uma carta muito particular, porque é fragmentada. Eu falo sempre que é como um espelho roto. Quando o espelho cai, você tem fragmentos na mão. E esses fragmentos são a diáspora, porque se eu vejo minha família, cada mora num canto diferente do mundo. Eu tenho irmã na Manchester, outros que são dos Estados Unidos, a Suécia, tem muitas pessoas na Nairobi, Finlândia, assim. E juntar todos esses fragmentos é a escrita do livro, porque eu tento não unir, mas entender os fragmentos, porque a nossa vida é muito fragmentada e a estrutura mostra esta fragmentação. Na minha casa onde estou, eu queria falar sobretudo das mapas da cidade, da memória, da destruição, mas na Cassandra Mogadiscio é mais uma história sobre o trauma da guerra. Eu uso uma palavra somali para falar desse trauma que se chama Jirro. Jirro em somali significa doença. Quando você fica doente, tem dor de cabeça, você em somali diz madaxa xanuunayo jirro aan qabaa. Eu fico doente. Mas para mim essa doença é uma coisa mais grande. E essa doença é uma doença do coração e também do corpo negro. E porque a doença significa para minha família, sobretudo, esse trauma, foi também o trauma da viagem, da migração, de ser negro na Europa. Eu vivi uma guerra diferente da minha mãe. Minha mãe estava na Somália, o início da guerra civil, ela desapareceu na guerra. E na Itália, meu pai não sabia nada dele, não sabia se era morta, viva, nada. Era muito ruim, muito difícil para nós. Eu tinha 16 anos e dentro de casa eu vivia o tempo da guerra. Com meu pai, a preocupação para minha mãe, mas já fora de casa eu estava um pouco constrangida a viver o tempo da paz, sobretudo a década dos anos 90, que era, sobretudo na Europa, uma década de muito otimismo. E eu não me conformava com esse otimismo, e por isso que eu falei do Giro nesse livro, porque queria que a gente
compreendesse esse problema que é viver dentro de uma guerra, que é uma guerra também mental. Meu arquivo é a pessoas da minha família, porque todos desapareceram na Somália, também as fotos da família. Nós não temos muitas fotos das famílias, por exemplo. Eu não tenho muitas fotos de quando eu era pequena, porque se perderam totalmente na guerra civil. Quando Mondra via, come al solito mi si spezzerà il cuore, lo so già. Noi sradicati dovremmo essere abituati a questi distacchi, alle lunghe separazioni che sono il pane quotidiano di ogni famiglia migrante, ma la verità è che non ci si abitua mai a dire addio a chi ami. Eu sou bem famosa na Itália para estudar colonialismo italiano. E o colonialismo italiano não é algo que eu estudo no livro, é algo que passou minha família. Meu avô foi um dos intérpretes de um general fascista. Ele estava no lado errado da história, meu avô, e porque não era contra a colonização, ele estava com o colonialista. E para mim, o avô foi bastante pesada essa história do avô. Mas eu pensei que eu e ele temos o mesmo instrumento. Ele trabalhava com o italiano, ele traduzia o italiano no Somali para as pessoas, mas era um italiano fascista, era um italiano da colonização. E eu estou usando praticamente a mesma língua. Eu acho que na minha escrita eu actuo uma operação de decolonização. Eu acho que todo mundo conhece a mitologia grega. É uma figura que está conectada na guerra, ela sabe o que vai passar Troia, a cidade dela, ela sabe tudo, mas ninguém acredita nela. Eu penso que nesse livro, Cassandra é minha família e também a Somália inteira, porque a história que passou na Somália pode passar em outro país. E como Cassandra diz a gente, tem cuidado com a guerra. E também a Somália diz lá o mesmo. Eu acho também a minha família, cada um da família sabe que a guerra é muito ruim. E eu sou pacifista, sabe? Eu acho que as guerras não é uma modalidade para solucionar os conflitos dos seres humanos. Eu acho que a civilização será um mundo sem guerras. Agora parece utopia, mas eu acho que pode ser não na minha geração, mas na próxima geração algo possa passar para acabar esse assunto que é ruim. Você gasta muito dinheiro na guerra, não tem sentido algum. E por isso que eu falo de Cassandra. Siamo una famiglia, waxaan nahay qoys. E come tutte le famiglie somale della diaspora siamo disperse in 5 continenti, spezzati dalla guerra che ci ha colpito, dagli infortuni, dall'antica dittatura, dalla morte e dall'amore. E ogni separazione ci distrugge, ci disperde, ci annienta.